bom, você está envolvido com liderança, seja de ministério, de mercado de trabalho e de pastoreio, já há alguns anos. Quando a gente lê as cartas de Paulo a Tito e a Timóteo, ele põe uma série de características lá que deve ter um ministro, um presbítero. Bom, qual das características que você olha da liderança pastoral como um todo, qual delas assim mais te desafia e o que te motivou a usar do seu tempo no ministério também para compartilhar princípios de lideranças através de palestras e conteúdos? Então, assim, com 10 anos de experiência, porque eu fiz engenharia de controle e automação, né? Uhum. Mas efetivamente eu trabalhei na área da qualidade. Sim. Então a área de qualidade, para quem trabalha na área de qualidade, sabe que todo dia é algo novo. Não tem uma rotina assim. Você aprende a lidar com problemas, como resolver problemas. Então, a bagagem que o corporativo me deu, cara, me preparou demais para o ministério pastoral. Por exemplo, poucos pastores sabem ferramentas para resolução de problemas. Sim. Poucos pastores sabem o que é um 5W2H, o que é um Ishikawa, o que é um 5 porquês, né? O que é um 8D, o que é um desenvolvimento. Então, a bagagem que o corporativo traz, então eu falo que a minha história ela é privilegiada nesse aspecto. Né? Eu fui para o seminário tarde, mas por outro lado eu valorizo tudo que eu vivi antes, porque gerou compromisso, responsabilidade, né? Como um engenheiro em posições estratégicas foi me dando gabarito para lidar com pessoas, para aprender a lidar com pressão. Automotivo, você sabe como é que é o automotivo, né? A indústria. Então, assim, é insano, suga demais. Então, para o pastor, a questão de pressão, para mim foi um privilégio. Né, viver esse contexto, porque quando eu vejo a pressão que a igreja tem, a gente acaba tirando de letra nesse aspecto. Tem outros desafios, mas quanto a esse a gente acaba já trazendo essa experiência, né, do corporativo e tal. Maravilha. É interessante você falar o corporativo, porque assim, quando você consegue unir as duas coisas, sim, você recebe no seminário a bagagem teológica, as ferramentas espirituais, de como tratar o coração humano, de como cuidar da igreja, de como anunciar o evangelho, de como preparar um bom sermão. Mas quando você traz a bagagem do mundo corporativo, você consegue trazer um pensamento mais analítico, estratégico. Exato. E você alia a teologia. E é interessante quando você fala assim, poucos pastores sabem os 5 porquês. Mas você sabe que, agora eu vou falar uma experiência, quando eu vou tratar o problema do texto, eu vou achar o problema de um texto, eu uso muito os 5 porquês. Olha aí que legal. Entendeu? E ajuda, né? Por que o cara tá passando por isso? Você faz pergunta pro texto, né? Aí você responde, tá, mas por que aconteceu isso? E você vai, isso ajuda muito. Então, te ajuda até ser mais estratégico na produção do seu sermão. Sim. Né? Porque você vai buscar o problema, você consegue tentar aprofundar cada vez mais no problema do texto. E lógico também na parte de liderança, né? Porque quando você recebe uma bagagem do corporativismo e você tem que receber estratégias do mercado de trabalho, de como você vai liderar uma equipe que necessita atingir metas durante um ano, você traz isso para a igreja, a igreja só tem a ganhar com isso também. Sim. Agora, você tem essa bagagem do mercado de trabalho e de repente você assume uma liderança pastoral ainda jovem. Quando você aliou essas duas coisas, para você, qual foi seu maior desafio? Cara, acredito que manter a ideia do comprometimento, né? Você não negociar os seus valores, né? É uma via de mão dupla, né? Quando você está no corporativo e você entende que você é um cristão, o que você não quer perder é a tua fé. Sim. E quando você vem pro eclesiástico, vamos dizer assim, o que você também não deve perder é o que você aprendeu lá. Sim. Porque senão a gente acaba
vivendo só uma bolha. E a vida missional, ela é integral. Sim. A gente não vai deixar de ter contato com quem está lá fora. E, aliás, eu uso exatamente isso para me manter conectado com o de fora. Sim. Até por conta disso, quando eu olho para a minha história e eu vejo que eu tenho a história no corporativo e também no eclesiástico, eu comecei a analisar muita coisa. Eu falei, poxa, peraí, por que eu não estou usando da minha história para eu servir e ir além no reino? Sim. Porque isso me traz algo único, que nenhum outro pastor tem, porque essa é minha história. Sim. Então, foi a partir dessa reflexão que eu fui até me tornar um capelão empresarial. Né? Então eu uso disso até para eu entrar nas empresas, dar palestra nas empresas, né? E levar o evangelho e não desassociar nem a fé e nem a minha bagagem. Então é por isso que eu entro também com treinamentos de líderes, né? Treinamentos de líderes e tudo mais, né? Então eu acho que o desafio é você não se fechar, né? E ao mesmo tempo eu gosto sempre de pensar como Daniel. Né? Daniel, ele foi inteligente. A gente olha para a Bíblia, a gente vai ver que ele estava num lugar estranho, né? Ele estava num lugar diferente do dele, mas ele não negociou a identidade dele. Por isso que eu falo, Daniel era um cara posicionado. Sim. E por isso que ele foi o líder que foi. Ele era um cara inteligente, ele se preparou, ele não teve um preconceito com a cultura estranha, ele foi aprender o idioma, foi aprender a negociar, a se relacionar, e por isso que ele foi relevante. Então ele não foi contra o sistema, mas ele entendeu o sistema e agiu de forma estratégica, influenciando o sistema. Sim. Então eu acho que a minha história traz essa lição para mim como pastor nesse aspecto, de eu poder conectar com o de fora também, né? Esse ambiente corporativo seu e essa experiência também te ajuda a trabalhar com profissionais dentro da sua comunidade local, né? Porque na hora que você vai lidar com aconselhamento, às vezes de alguma dificuldade de algum irmão, essa vivência também te ajuda no aconselhamento, né? Total. Porque, por exemplo, no aconselhamento a gente tem a parte que a gente estuda no seminário, né? Resolução de conflitos, mediação e tal, o aconselhamento bíblico em si. Mas o corporativo me ensinou outras ferramentas. Que inclusive tangencia a psicanálise, a psicologia e o coach, né? Que está um pouco desgastado no meio do teológico. Mas a grande verdade é que é algo muito bom, né? Só precisa separar as coisas. Mas, por exemplo, ao eu conversar com uma pessoa, eu começo a traçar o perfil dela, eu começo a entender qual é a personalidade, qual é o comportamento, qual é o temperamento. E isso, para um aconselhamento bíblico, é fundamental. Porque você sabe se a pessoa é colérica, se ela é sanguínea. Você começa a entender, fulano, ela é um 8 no Enneagrama, ela é um 1 no Enneagrama. Ela é de perfil dominante, ela é de perfil estável. Aí você começa a entender o porquê do comportamento, por que ela agiu assim com o esposo, com a esposa, com o filho. Então te ajuda a traçar, né, uma análise ali para você ajudar, inclusive, a resolver o problema. Então isso foi o corporativo que me trouxe, não foi o seminário. Então, a partir daí eu comecei a ler mais Jung, mais Freud, assim por diante, e nem fiz psicologia, mas o interesse por isso é algo que eu gosto muito. Então, para você fortalecer um líder, o líder precisa ter uma gestão humanizada no tempo de hoje. Aí você faz todo um cross, né, cara? Aí você vai... eu gosto muito de ler livros que trabalham a exegese cultural. Então, Philip Reeves, Charles Taylor, Gorin, Leslie Newbegin, entre outros aí, né? Byung-Chul Han. E aí você vai perceber que esses caras ajudam a gente a entender a cultura. Então, cara, aí você começa a ver, faz todo sentido a gente estudar sobre isso, para a gente ser um pastor mais preparado para entender a mente moderna. Que é, por exemplo, uma vibe bem legal que o Guilherme de Carvalho navega. Que eu gosto muito, inclusive. Né? Você consegue dialogar.